Oi, gente! Então, estou aqui porque vamos começar. Estou um pouquinho rouco, mas whatever. Vamos começar as nossas aulas, tá? Ruivinho do Poder, ministrando francês, porque eu sou muito fino. E, na real, muita gente estava mandando mensagem no Instagram pedindo, volta com as aulas e tal, porque eu postava sempre algumas dicas nos stories. Mas agora eu vou colocar aqui, porque aí fica uma coisa mais organizada. Então vamos lá. Pro pessoal aí que tá querendo aprender o francês ou que me pergunta, cara, como é que você aprendeu assim tão rápido? Outro dia eu recebi mensagem de uma menina e ela disse assim pra mim, cara, eu moro aqui, se eu não me engano, são 3 anos e eu não consigo falar. E eu acompanhei desde que você chegou aqui na França e eu vejo que você fala muito francês. Me conta qual é o segredo. O que eu disse pra ela, eu vou dizer aqui pra vocês. Gente, não tem segredo. O segredo é o seguinte. Você quer aprender um idioma, seja ele qual for, não tenha vergonha. Fale, 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 fale. Isso é assim, 95%. Porque se você tem vergonha, você trava. Se você fica pensando muito, será que eu vou errar? Você não vai conseguir. A gente tem que botar na cabeça que é o seguinte. Um idioma é sempre muito difícil de aprender. E nós nunca vamos ser nativos 100%. A não ser, é claro, a pessoa que mora trilhões de anos. Mas mesmo assim, sempre tem uma coisa que ela não vai saber, porque não é a língua nativa dela. Quando é a nossa língua nativa, o negócio é mais simples. Mas não é. Então sempre a gente vai ter coisa para saber e sempre vai ter coisa que a gente não sabe, tá? Então a gente tem que partir do princípio que é o seguinte, não tenha vergonha de falar. E a outra dica que é muito importante é a seguinte, a gente nunca vai falar perfeitamente, pelo menos no começo. Então, eu quero falar já perfeitamente para as pessoas me entenderem, para eu ter uma pronúncia maravilhosa. Não, isso não existe. Para você aprender o idioma, você tem, além de se entregar, né, você tem também que arriscar. Não adianta esse negócio de, vou falar maravilhosamente. Isso é com o tempo, gente. É com o tempo que você vai conseguir entender as pessoas, que as pessoas vão conseguir te entender melhor, que você vai começar a trabalhar o seu listening. E aí, essa palavra aqui eu já falo desse jeito. Peraí que eu já puxo mais aqui, então vamos consertar. Eu cheguei em Paris em 29 de janeiro. Eu cheguei aqui, eu só falava bonjour e merci. A minha primeira vez em Paris foi em 2015. Eu tive por 1 mês, eu vim de férias e depois eu voltei pro Brasil. Então assim, eu não ia aprender nada porque eu tava de férias. Quando eu vim agora, eu vim também de férias. E aí eu falei, tranquilo, eu não vou aprender nada. Quando eu decidi que eu ia ficar, e aí eu arrumei o trabalho, eu disse, peraí, agora eu preciso falar francês. Então eu fiquei desesperado, eu nem dormi. Eu falava, caraca, como é que eu vou conseguir falar esse idioma que é dificílimo? E eu preciso falar, porque como é que eu vou trabalhar? Conclusão, eu comecei a trabalhar num restaurante e eu cheguei lá em 7 de março, eu não sabia falar rien, nada. O que eu fiz? Eu memorizei como se chama garfo, que é fourchette, faca, que é couteau, guardanapo, que é serviette, mesa, que é uma table, né? E aquela toalha que a gente põe na mesa, que é a nappe. E cadeira, que é importante, que é chaise. Memorizei isso. E gravei um texto quando a pessoa chegava, que eu ia dar a carta, o menu do restaurante, né? E eu falava assim, bonsoir, que eu trabalho de noite, bonsoir, bienvenue, e falava o nome do restaurante. Bienvenue chez blá blá blá. Beleza. Então, foi isso que eu memorizei. E depois de 1 semana, eu já comecei a sentir que eu já estava aprendendo os negocinhos. Claro que não fiquei só nisso. Em casa eu pegava, eu estudava, eu lia, comecei a ouvir só músicas em francês e comecei a prestar muito mais atenção no que as pessoas falavam para eu reconhecer as palavras. O francês é uma língua latina. Então é uma língua muito similar do português, né? Da nossa língua materna. Mas obviamente que tem muita coisa que é diferente, assim como todas as línguas, tem as suas particularidades. Mas é uma língua mais fácil pra gente, porque você pensa, eu estudei no Alliance Française, eu fiz um intensivão lá de 1 semana. Então eu estudava junto com americanos e com orientais. Você pensa no americano tentando falar o francês. Nossa, é horrível. Por quê? Eles têm um problema muito grande da pronúncia. Por quê? Porque o idioma americano não é um idioma latino, como o francês,
como o espanhol, como o português. Então a gente tem essa vantagem. Então, a primeira coisa é não tenha vergonha, a segunda coisa é se arrisque e vamos que vamos. Então, a gente vai ter aulas fixas aqui, eu vou postar pra vocês de início uma aula por semana. A gente vai começar do básico, porque eu quero ver todos vocês fluentes em francês. A outra coisa importante é o seguinte, pros desavisados de plantão. Eu não sou professor de francês, eu não me considero um fluente na língua francesa. Mas eu sei que hoje em dia eu consigo falar muito. E consigo falar mais do que muita gente que está aqui há muito tempo. Então, como os meus seguidores do Instagram pediram, eu vou começar a ministrar a aula para vocês. Então, vamos começar do início, lá do beabá, porque também não dá para você chegar já querendo ensinar preposição, querendo ensinar artigo, né? Não dá. Então, a gente vai começar lá de baixo, tempo a tempo, né? Aula por aula. E eu tenho certeza que vocês vão pegar, porque vai ser bem fácil. Óbvio que eu sou um maravilhoso professor. Então, gente, olha só, fiquem ligados, tá? As aulas eu vou postar aqui e na semana que vem já vai ter uma aula pra gente, pra vocês começarem a treinar bastante. E quando vierem na França, saberem ir no restaurante, saberem como é que pede uma água, saberem perguntar o preço de uma coisa e falarem melhor do que os próprios franceses, tá bem? Então fica ligado aqui no canal do Ruivinho do Poder. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. E se você não indicou pro seu amigo ou pro seu inimigo, você indica também. E adiciona lá no Instagram, porque eu também tô sempre postando as aventuras. Então por hoje é só, até a próxima. Bisu, bisu!